portugueses tinham que guardar isso aí. Aonde foi que eles guardaram? Eles, na Casa da Índia. A Casa da Índia, eu costumo fazer uma comparação, era o sistema com fé cré da época, né? Porque era na Casa da Índia em que se registrava todo mundo. Se registrava o cartógrafo, se registrava o navegador, se registrava o piloto, registrava as cartas de marear, os portulanos, era tudo registrado. E guardado a 7 chaves com uma lei chamada Lei do Sigilo. A Lei do Sigilo, ela é simplesmente quem tivesse desviar algum segredo, né, uma carta de magia desse, ela simplesmente era degradado conforme foi, tá, era mesmo ali enforcado. Um dos grandes degradados aí, que veio aqui para o Brasil, foi o Caramuru. O Caramuru era um piloto, o Diogo Alves Correia, né, que é o famoso Caramuru, ele era um piloto e que desviou, andou num desvio de cartas de marear lá na Casa da Índia, né? Bom, com esse monopólio das rotas marítimas, o que aconteceu em 1500? Pinzon chegou no Cabo de Santo Agostinho e Cabral em Porto Seguro, né? Eu acreditava muito na teoria da casualidade, mas hoje, depois de ter acesso à documentação, tanto em Portugal como em Recife, eu já chego à conclusão que houve foi mesmo a intencionalidade, né? Tem um tratado que fala do bombardeamento de Goa e Calicut, em 1510, 1505, que foi feito por uma esquadra portuguesa. E no comando da nau capitã estava o almirante Pedro Alves Cabral. E o que se tem era o seguinte, nesse mesmo tratado, o Cabral ele recebeu, diz pelo tratado, está lá escrito, que ele foi antes de ir para Goa e Calicut, ele foi para a Ilha da Madeira, nos Açores, nos Açores. Na Angra, bom, no Açores. Nesse Angra do Heroísmo, a Angra do Heroísmo, se vocês acessarem o site da internet, tem um site lá da Angra do Heroísmo, vocês vão ver que a característica da Angra do Heroísmo são os destroços de caravelas que estão afundadas na região. Então, muitos pesquisadores portugueses, eles já consideram que a Angra do Heroísmo era uma espécie de uma base naval. Então, e existe relatos que o Cabral chegou na Angra do Heroísmo, e lá na Angra do Heroísmo subiu na esquadra o Caminha, que era um escrivão da oficina Crasbeckiana, que era o cartório que registrava as conquistas na época. Subiu e o Pedro Vaz de Caminha já deu a ordem para o Cabral para ele se dirigir ultrapassar chegar até os limites do meridiano de Tordesilhas. Então, essa é o que existe, né? Em termos da teoria da intencionalidade. O interessante sobre a Ribeira das Naus, ela não existe hoje mais em Lisboa. Quem vai em Lisboa, existe uma área portuária, uma área ali de lazer ali, da Torre de Belém até o Monumento do Vasco da Gama, e atrás tem o Mosteiro dos Jerônimos, né? Pela posição cartográfica, geodésica da
Ribeira das Naus, a Ribeira das Naus hoje estaria localizada próximo ao Mosteiro dos Jerônimos. Aí o pessoal pergunta, pô, mas aquilo era um porto, mas aquele maremoto que teve em Lisboa em 1705 mudou a face daquela área, da faixa litorânea ali de Lisboa, né? E aí a Ribeira das Naus, que era na margem do Tejo, ele passou a ser lá no interior e construíram uma catedral muito bonita lá. Né? Então, é essa conjuntura em que se deu o descobrimento do Brasil. Mais para intencionalidade do que causalidade. A causalidade, isso aí não tem muito fundamento histórico, não. Mas isso que eu estou falando para vocês, tem nesse tratado, que é um tratado que está em Lisboa, que aborda esse aspecto. Bom, a ocupação do Brasil. A ocupação do Brasil, ela foi feita a partir de 1502 pelo Gaspar de Lemos. Nós tivemos a França Antártica, aqui no Rio de Janeiro, foi um empreendimento do Henrique II com Villegagnon, e ele durou 12 anos. É interessante ver esses anos, esses marcos, 1567. Logo depois, 1612, dá quase 50, 60 anos. Ó. França Equinocial, Luís XIII, o Latouche, ocupou ali no Maranhão, e eles demoraram apenas 3 anos. E olha o que aconteceu com a companhia, a West India Company, de Nassau. Eles chegaram em 1630, só saíram em 1654. Qual é a distinção que existe entre os dois aqui? Que os dois primeiros empreendimentos foram empreendimentos de origem estatal. E o da Companhia das Índias Holandesas foi empreendimento de origem particular. Então, a Companhia das Índias Holandesas ela foi fundada em 1604, com 2 subsidiárias. A Companhia Oriental, a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais. Uma ia explorar o comércio com as Índias e a outra ia explorar o objetivo estratégico seria a produção de açúcar, ganhar o comércio de açúcar no mundo. Né? Então, eles vieram aqui, trouxeram Nassau com excelente gestor, né? E ele movimentou aqui o Nordeste brasileiro, e quando a coisa começou, quando o empreendimento começou a dar problemas, eles simplesmente deixaram o Brasil e deixaram aqui uma guarnição muito fraca, né? E os lusos brasileiros, né, resolveram invadir as posições fortificadas e acabou o empreendimento holandês no Brasil. Portugal teve que... eu acho interessante que Portugal teve que ainda que pagar uma indenização à Holanda. É um absurdo, mas tem esse registro aí. O início da proteção do Brasil. O início foi com esse aviso aí, ó, 4 de novembro de 1621. Fortificação de alguns pontos da costa do Brasil. Olha, foi depois da França Equinocial. Foi um pouco anterior à ocupação holandesa. Quer dizer, o que se vê, que se depreende daí, que já havia informações sobre que a Companhia dos Holandeses da Índia invadiu o Brasil, aonde ninguém sabia. Então, fortificação de algum porto da costa do Brasil. A Carta Régia, de 31 de outubro de 1627, ela recomendava que todos os navios portugueses que viessem para o Brasil, que eles fossem armados com canhões. Eles já estavam esperando a invasão dos holandeses. E na Carta Régia de 28 de março de 1630,
momentos antes da invasão, nós tivemos uma carta determinando a restauração da defesa no Brasil. Aí foi que em 1630, então, os holandeses entraram por aí. Veja bem, a restauração da defesa do Brasil foi mais ou menos aí, ó, na faixa de uns 15 anos depois que a França Equinocial, a intenção de se implantar a França Equinocial. Então, vocês veem o tempo que decorreu até que a metrópole pudesse reagir para restaurar a defesa do Brasil. Franceses do Rio de Janeiro. Por que os franceses vieram aqui para o Rio de Janeiro? Eles não detinham carta de Mariá, não sabiam de nada. Importante, família homem. Família homem era uma família de 5 cartógrafos. O pai, Lopo Homem, que era o cosmógrafo-mor da Casa da Índia, mais 4 cosmógrafos, filho dele. Mas os mais importantes é Diogo e o André. O Diogo Homem, ele se envolveu num problema, um problema em Portugal. Ele foi degradado. E antes dele ser degradado para o Brasil ou para a África, ele fugiu para a Inglaterra. Então, tem-se notícia de que ele foi o que preparou os cosmógrafos, os navegadores ingleses. Mas o mais importante foi o André Homem, que ele fugiu para a França em 1559, comprado pelo Henrique II. Ele foi comprado pelo Henrique II. Existem historiadores portugueses que falam que não, que ele teve uma briga com o pai e resolveu, mas a ideia foi que ele foi comprado pela corte do Henrique II. Tanto é que ele foi transformado em par de França. E ele foi ser um dos coordenadores da escola de Dieppe. Dieppe fica lá na Normandia. E se vocês acessarem a internet, graças a Deus hoje nós temos a internet, vocês vão ver o brasão de Dieppe. O brasão de Dieppe é uma caravela. O brasão de Dieppe é uma caravela. E esses navegadores franceses foram formados na escola de Dieppe. Então, como os franceses chegaram aqui em 1555, sendo que o monopólio das cartas de Mariá era de Portugal? É que havia muito problema de espionagem, né? A escola de Dieppe, então, formou os navegadores portugueses. Villegaignon não era navegador, ele era militar, e trouxeram para cá. Ou foi um fracasso. Nós tivemos a investida de Klerk, em 1710, o fracasso. Olha só a distância, quase 200 anos. Quase 200 anos. Em 1711, o êxito com o ataque de Duguay-Trouin. Então, naquela época, a característica era essa, as coisas demoravam muito. Então, 100 anos, 50 anos, quase que não fazia muita diferença, porque a coroa abandonou o país, abandonou a colônia. Né? Esse aqui é um mapa. Vocês conhecem esse mapa? Esse foi o mapa que os franceses utilizaram para poder atacar a ilha, para chegar na ilha de Villegaignon. Né? É a entrada da barra, né? Um detalhe importante, um detalhe muito importante mesmo. O Pão de Açúcar está no meio do mar. Isso é muito importante para a defesa do Rio de Janeiro. Estava no meio do mar. E ali, nós não temos ainda as fortalezas fechando a Baía da Guanabara. Nós temos ali a Ilha do Rato, né? Temos ali a ilha de Villegaignon, onde vai ser colocado o Forte Coligny.
Hoje, a portada, a entrada do Forte Coligny adorna ali a entrada da Escola Naval. Hein? O Pão de Açúcar é aqui, ó. O Pão de Açúcar está aqui, ó. E olha a diferença, se bem que, em termos de cartografia, né, eram desenhos, né? Essa aqui também é importante. Aqui já aparece já a... Sim? Sérgio Velho, da divisão técnica de areia do ambiente do clube e coordenador adjunto da Comissão de Ambiente do CREA do Rio de Janeiro. É importante esse mapa, porque, repara só, nós temos ali a ilha, vamos dizer que hoje fica Laje, entendeu? Bem no centro ali, na saída, e repara também que tanto na parte de Niterói quanto na parte do Rio de Janeiro, entendeu? Existe, entendeu? Quer dizer, na maré alta, havia uma separação entre aquela parte do Pão de Açúcar, entendeu? E a de lá também, entendeu? Vamos dizer, onde é hoje o Forte Rio Branco, também na maré alta, também era mar. Quer dizer, era meio pântano, né? Mas maré alta era mar. Quer dizer, hoje em dia a gente não tem essa visão. Bem, obrigado, desculpe. Eu destacaria ali também que eu acho que essas duas ilhas Sim. aqui, uma seria o Morro do Leme atual e Santa Cruz do outro lado. Isso. A próxima, essa daqui foi feita em 1624. Já mostra ali Rio de Janeiro, já mostra ali a ilha da Laje, né? E mostra um braço de mar contornando o Pão de Açúcar. É interessante. Eu sou fotógrafo nas horas vagas e eu acho que uma fotografia... E essas fortalezas que estão aí, se nós formos considerar a mapografia de 1624, traçando um paralelo com a mapografia dos holandeses, isso é apenas uma legenda, apenas uma legenda de fortificação. Ali, eles colocavam ali como se fosse uma legendazinha, o desenhista fazia ali. Mas aquilo ali era apenas pontos fortificados, não era uma fortaleza, eram pontos fortificados. Né? Então, com destaque para essa fortaleza que está aqui, ó. Um ponto fortificado que está ali. A gente poderia pensar que fosse ali na região do Castelo, ou tinha fortaleza.